Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Mudança de Vida Hoje. Este é o dia que o Senhor fez. É o dia que se chama hoje. E nós podemos nos levantar, você pode se levantar com força, com fé e efetuar mudanças e viver a glória do Senhor. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, e que o seu dia seja cheio de favor. Sim, favor é tudo e você vai me ouvir falando sobre isso e orando. Ah, como eu oro, Senhor, me favoreça o teu povo, ajuda-nos com favor, Senhor, porque eu sei que um dia de favor pode mudar anos. Eu sei que o de repente do Senhor chega. Eu sei que a unção compensa tudo, a unção quebra todo jugo, despedaça o jugo. A unção do Senhor nos capacita. Lembra de Bezalel? Que foi capacitado pelo Senhor? E assim tantos que com a graça, com favor, com a unção, venceram inimigos impossíveis, fizeram coisas estrondosas, cumpriram com seu propósito, deixaram um legado de vitória, de grandes vitórias para nós. Então, dependa do Senhor. O ano ainda é novinho. Meu Deus, você pode fazer diferente, romper com o padrão. Você pode se levantar decidido a nunca mais voltar para aquele lugar que nunca te ajudou, só tirou de você. Sabe, é maravilhoso quando nós temos aquela clareza, aquele discernimento, tomamos consciência, buscamos isso, né? Senhor, põe luz, me dá consciência, põe luz nas minhas trevas. E então, decidimos, chega, eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido, estar nesse lugar. Não quero mais responder à vida dessa maneira, às demandas, às circunstâncias. Eu não vou mais viver por sentimentos, eu não vou mais ceder às circunstâncias, eu não vou ser um Saul que, forçado pelas circunstâncias, desagradou o Senhor, desobedeceu e foi rejeitado. Eu não vou ser como Saul, que tratou o pequeno como insignificante, fazendo do jeito dele, naquela guerra contra Amaleque. Não. Pequeno não significa insignificante. Não. Eu quero saber qual é a vontade do Senhor e eu não vou ignorar nada. O Senhor nos quer inteiros, íntegros, integridade. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que Ele exige? Pratique a justiça. Pratique a justiça. Ame a justiça. Esteja alinhado com a justiça, que é a palavra de Deus. Não ignore nada. Se está escrito, é a verdade, não pode ser ignorado. Deus não passa por cima da sua palavra. Se eu quero vitória, eu tenho que entender que a Bíblia condiciona. Ela diz, ó, se você fizer assim, você vai receber isso aqui. Mas se você não fizer, não vai ter.
Você vai receber, é isso aqui. Deuteronômio 28 é assim, é o texto que vai ajudar você a entender. Se você me obedecer rigorosamente e não passar por cima de nada aqui, essas bênçãos vão acompanhar você. Aí você lê do 1 ao 14. Aí vai para o 15. Se você me desobedecer, essas maldições virão sobre você. Então, quando a gente lê aquele texto, que ele é longo, mas vale a pena, nós entendemos coisas. Eu me lembro de eu não entender, e quando eu pedindo, Senhor, põe luz nas minhas trevas, Senhor, me dá clareza, me dá discernimento, Senhor, eu quero uma palavra revelada, revela, eu quero entender a palavra. E ele me levou para Deuteronômio 28, e ele foi me ensinando, Cleo, se você fizer isso aqui, você vai ter. Não vai ter dificuldade. As coisas vão fluir, vai ser como um rio que corre. Sabe, uma vida fluida, menos esforço, menos estresse, mais fluidez, mais resultado. Mas se você não se alinhar comigo e me desobedecer, ignorar, achando que você pode passar por cima, você vai fazer, igual tá lá. Você constrói a casa, outro mora. Você se casa, outro leva a sua esposa. Não é o que tem acontecido com muita gente? E aí, tem um versículo que é muito interessante, né? Da pessoa chegar numa exaustão dela dizer, sem parar, quem dera, é dia, ela diz, quem dera fosse noite. É noite, ela diz, quem dera fosse dia. Quer dizer, nunca tá bom, nenhum momento tá bom, se é dia, se é noite. Ela não se encontra, nenhum lugar tá bom, nenhum tempo tá bom, nada tá bom. Ela tá frustrada, insatisfeita, sem realização. Ela não tá bem. Mas por quê? Que nada satisfaz. Porque o Senhor não está no centro da vida dela. Ela não é cristocêntrica. Porque crentes têm muito, mas não cristocêntricos. Que são aqueles que o Senhor está no centro. E a vontade dele é lei. Que entendem aquilo que ele falou em Mateus 6. Ei, não se preocupem, não fiquem aí ansiosos, inquietos por um monte de coisas. Apenas busquem a Deus em primeiro lugar. Honre a lei das primícias. Esse princípio sagrado. Dê as primícias da sua vida, do seu tempo. Sabe? Eu me lembro de uma época que Deus me levava a bater muito nisso, escuta. Foi até eu lendo um livro do Billy Graham eu li isso. Quando ele falou, isso gritou, sabe? Dê o dízimo do seu dia. Ele disse, não é só o dízimo do seu dinheiro. Você tem que ser dizimista das suas finanças e dizimista do seu dia. Dê o dízimo do seu dia. Então, 2 horas e 40 minutos, no mínimo, você tem que dedicar a Deus. Ter aquele tempo para Deus. E isso foi revelador para mim. Então, nós precisamos entender, porque eu encontro pessoas que são crentes, mas vivem como Marta, são as Martas. Elas estão cansadas, estressadas, até adoentando. Porque elas estão fazendo um monte de coisas e o Senhor está falando, Marta, você está ansiosa, inquieta com muitas coisas.
Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quer dizer, o que a Maria escolheu de estar lá aos pés dele, priorizando, construindo comunhão, tendo um relacionamento com ele, ninguém ia poder tirar dela o que ela estava conquistando através daquela fé de entrega total. E a Marta estava cansando e o Senhor estava dizendo, isso aí vai passar. O Senhor não estava ali criticando você trabalhar, porque todo mundo tem que trabalhar. Como disse Paulo, se não trabalha, não coma também. Ele estava falando de uma vida equilibrada, uma vida que tem ordem. E não vai ter ordem, não vai ter equilíbrio se Deus não vier em primeiro lugar. Esqueça. Esqueça, enquanto algumas pessoas não entenderem isso aqui, elas vão continuar desalinhadas, desaprumadas, elas vão continuar em discordância, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu tenho que concordar com Deus, eu tenho que me alinhar com Ele, não é Ele que vai se alinhar comigo, eu me alinho a Ele. Elas vão continuar cansadas, frustradas, tentando fazer um monte de coisas. Mas tudo está escapando, sabe? Elas tentam segurar, mas escapa. Vaza. Está vazando. E elas estão cansadas, ansiosas, estressadas. Gente, o Brasil é o país da ansiedade. É incrível quando você vê esses dados. É o país da ansiedade, dos ansiolíticos. Por favor. E o Senhor deixou claro, lancem sobre ele. Olha o que o Espírito Santo, usando Pedro, deixou para nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não estejais inquietos por nada, ansiosos, mas apresentem tudo a Deus, disse Paulo. E Jesus deixou claro, não se preocupem, preocupação é inútil, apenas busquem a Deus em primeiro lugar. Ele mostrou a você, homem, o que é bom. E o que o Senhor exige, pratique a justiça, ame a fidelidade. E ande humildemente com o seu Deus. Fundamente a sua vida. Estabeleça na justiça e na retidão. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Você quer paz? É fazendo isso aqui, ó. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido. Porque conquistar é mais fácil do que estabelecer. Sabe por quê? Porque tem gente que não, ele até conquista, mas ele não está fundamentando no alicerce que é Cristo. Cristo não é a prioridade. Estabelecido e mantido com justiça e retidão. Justiça e retidão. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Só há como ter paz onde há ordem, onde há um fundamento firme. Se os fundamentos forem destruídos, o que fará o justo? É o que o salmista disse. O sábio lançou os seus fundamentos no alicerce que é Cristo. Foi o que Jesus falou. Isso é coisa de gente sábia. Porque pode vir a tempestade que for e não vai derrubar suas construções. A pessoa vai conquistar, vai estabelecer e vai continuar crescendo e progredindo. Mas de que maneira? Dessa maneira aqui, alinhado com Deus. E atento às mínimas coisas.
vivendo, ó, praticando a justiça, o temor. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade? Na casa do ímpio tem o tesouro da impiedade. Ele até conquista coisas, mas é de forma ímpia, desonesta, injusta. A Bíblia não fala? Jesus falou que tem 2 tipos de construções. O salmista também falou. Mas se não for o Senhor o construtor, é em vão trabalhar na construção. E o Senhor disse que aquele que constrói na rocha, que é ele, pode vir o que for, o problema que for, não derruba. Mas tem gente construindo na areia. Tem um tesouro, mas o tesouro da impiedade. Até tem conquistas. Mas quando vier uma tempestade mais forte, vai levar tudo. Gente, está aí. Gente que até teve um crescimento explosivo, mas da noite para o dia, aquilo começou a desabar. Por quê? Porque o fundamento não era firme, sólido. E a medida, ó, não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade, é a medida falsificada que é maldita? Medida falsificada. Ah, o que tem de medida falsificada por aí? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? E agora você pode abrir para tudo. Paulo elogiou a fé de Timóteo, uma fé não fingida. O salmista combateu a falsidade. Pedro lançou mão dessas escrituras para falar da desonestidade, da falsidade. Jesus nos ensinou sobre integridade. E quantas pessoas que vivem elas vivem na manipulação, meias verdades, falta de honestidade intelectual, sabe, nas manipulações, intenções e motivações erradas. Elas têm a intenção de enganar, de lesar, e aí vai ampliando isso. Balanças falsificadas, que são atitudes desonestas. Deus está de olho nas mínimas coisas. Nós não podemos ignorar como você cuida das coisas dos outros. Como José, que tinha a graça do Senhor, o favor, e foi um instrumento de bênção na casa do ímpio, que foi honesto, não aceitou que aquele mal que estava ali assediando ele o levasse a trair a Deus e a ser desonesto com seu Senhor. O Saul foi perverso com Davi, mas Davi continuou honrando por causa de Deus. Não tinha a ver com Saul, tinha a ver com o que ele acreditava. E assim, nós vamos ver o Senhor nos ensinando sobre integridade, honestidade, o seu falar seja sim, sim, não, não. O que é seu, o que não é, não é. Ei, bênção é quando todos crescem. Bênção é quando, negócio bom é quando todo mundo é favorecido. Compreendeu? É quando você está de olho em mínimas coisas e você age com integridade, com honestidade e você não passa por cima da verdade. Daquilo que você sabe que é justo, que é honesto, que é reto, que é o que o Senhor espera de nós. O povo de Deus é luz, o povo de Deus é sal, o povo de Deus se diferencia. Deus quer exclusividade, nós somos um povo
especial, zeloso e de boas obras. O povo exclusivo do Senhor, ó, zeloso. Especial, não é igual todo mundo. Nós não somos como todo mundo, somos os nazireus de Deus. Não, nós não falamos com todo mundo, não vivemos como todo mundo, nosso estilo de vida está alinhado a Cristo, nossa mentalidade é de Cristo, nosso padrão é Cristo. Nós não ignoramos nada. Aquilo que é justo, o que é certo, o que é do outro. Não, nós somos honestos. O povo de Deus age com honestidade, nos detalhes, num troco, na hora que vai pagar uma conta. Se algo não foi colocado que ele consumiu, ele não vai deixar passar, porque ele sabe que aquilo não é bênção, aquilo é teste para ver o que vai sair dele. O povo de Deus entrega aquilo que foi contratado. O povo de Deus tem excelência, tem integridade, respeita os acordos. O povo de Deus tem o nome limpo, paga suas contas em dia, e se alguma coisa aconteceu, não foge, dá satisfações, não se acovarda. Não. O povo de Deus ama a fidelidade, pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com Deus. Porque o humilde tem uma graça maior, um favor maior. O humilde é favorecido, o humilde é honrado. O humilde é promovido, porque humildade e promoção são a mesma coisa. O povo de Deus se destaca pelo temor, pela integridade, pela coragem de enfrentar os desafios e muitas vezes dizer não para algo que é difícil, não para pessoas. O povo de Deus nega-se. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente e siga Jesus. E muitas vezes nós vamos ter que negar nossas vontades, dizer não para propostas, dizer não para pessoas, fazer coisas difíceis. Por quê? Porque amamos a Deus e Ele é a nossa prioridade. Não tem essa de que ninguém faz isso mais. Nós somos o povo de Deus. Ninguém faz mais isso. Ninguém. Nós não somos todo mundo. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras, exclusivo de Deus. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal que conserva. Nós somos a cópia de Cristo. Temos a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Nós estamos aqui para seguir os passos do Senhor. Vamos, em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor e alinhe a sua vida. E faça o que é preciso e você vai ver o que Deus vai derramar na sua vida e na sua casa. Levante-se, decidida a olhar para o alto e honrar a Deus. Honre a Deus. E você vai ter favor com Ele e com os homens. Primeiro honre a Deus e Ele vai te favorecer. E vai fazer com que pessoas favoreçam você. Não. Não busque a aprovação de pessoas, busque a aprovação de Deus. Porque se Deus aprovar você, se Deus promover você, você está promovido. Como o salmista disse, a promoção não vem de lugar nenhum, ela vem de Deus.
A promoção não vem de homens, a promoção vem de Deus. Deus usa pessoas, mas Ele usa, então dependa dEle. Dependa dEle, você vai ver o que Ele vai derramar na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E que esta palavra tenha transformado mentes e corações, que vidas tenham sido mudadas com consciência, com clareza. Senhor, com uma consciência viva da verdade, já tenham se levantado, decididos a honrar o Senhor no mais alto nível. É o que o Senhor está pedindo. O Senhor está nos puxando para mais perto, porque é aí que nós vamos, neste lugar, priorizando o Senhor, é que nós vamos viver todas as vitórias que temos sonhado. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu peço favor sobre o teu povo. Eu peço entendimento e que a palavra entre de forma revelada. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida desses fiéis. É o Senhor quem nos dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha levado cada um a um alinhamento perfeito. Senhor, há um ajuste, há um entendimento, há mudanças imediatas no modo de lidar com as coisas, com os negócios, Senhor, no trabalho, na empresa, nas finanças. Que um alinhamento perfeito esteja acontecendo agora. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje, Casa Firme, que trabalho poderoso. Olha, eu tenho certeza que você não conhece nenhum lugar que faz isso toda semana. 25 horas clamando, orando, buscando e vendo a glória de Deus. O clamor dos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre, é tempo de cantar. Domingo 7º e último jejum dentro do propósito. E assim vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente. É sempre um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.